assentados mesmo como estão. Eu vou ler o texto e depois nós vamos falar sobre esse texto. Ele está em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 João vem depois de Êxodos, né? Não? Vem depois de Salmos. Vem depois de Daniel. Jorge, de onde... 1 João vem depois de quê? Agora encrencou tudo. Tem que... Para a classe do pastor Moura, 12h30, 15 na semana que vem. Pronto. Lá no Novo Testamento, lá no finalzinho, né? Vocês podem de marcha ré. Antes de Judas, tá, Apocalipse, Judas, João, né? Vai lá. Acharam todo mundo? Capítulo 3, versículos de 1 a 7. A minha versão diz assim: vejam. Pausa. Vocês notaram que naquele vídeo que o nosso irmão Efraim, excelente qualidade, não foi? O vídeo não está muito bom? Esse moço está uma benção, né? Agora o próximo passo é conseguir uma esposa para ele e vai pegar tudo bem, né? Vocês me ajudam orando para isso? Pode mandar nomes e sugestões. Efraim ficou feliz, né, Efraim? Vocês notaram que no vídeo ele mostrou Gênesis, aquela evolução toda, né, dos séculos passando, e depois ele mostrou um indivíduo, só o rosto, né? Já um senhor idoso com o rosto caiu assim. Você sabe quem é aquele indivíduo? É o João. Representando, lógico, é um artista, né? Representando o João. Porque quando João viu a Jesus, a palavra de Deus fala que ele ficou tão maravilhado com Jesus, que ele caiu de cara no chão. Então essa é a ideia, que ele ficou maravilhado, né? Jesus falou, não temas. Eu sou o começo e o fim. O alfa e o ômega, né? Levanta ele logo ali. Arrepiei tudo. Ai, ai, ai. Isso nem é para... Esse é o João, o apóstolo. Mesmo João que foi um dos 12 de Jesus. Amém? Então João está falando para nós, escrevendo para nós. Vejam, esse João que foi impressionado com a presença de Jesus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, ele diz. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus regressar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, Jesus, não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Está notando como ele faz, né? Sim, não, não tem nada aí no meio, nada em cima do muro. É tudo ou é ou não é. Muito claro, né? Filho, não filho, né? Está andando com ele, andando sem ele. Pecado ou sem pecado. E ele termina dizendo, filhinhos. Acho que a idade faz isso com as pessoas, né? À medida que a idade vai chegando, né? Eu não sei ainda, mas um dia eu vou chegar lá na idade. Mas o meu Espírito Santo de orelha aqui, o Almeida. À medida que a idade vai chegando, você vai ficando mais sensível, né? Assim, a voz, né? Você vai tendo mais paciência. O João, né? Acho que no início ele estava meio... Ele mais paciente, ele fala, filhinhos, né? Não deixem, porque primeiro ele fala duro, ensina, sim, não. Depois ele termina com uma palavra carinhosa, dizendo, filhinhos, ô gente querida, não deixem que ninguém os engane com relação a filho, não filho, pecado, sem pecado, puro, impuro. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Essa é a palavra de Deus. Gostaria de colocar isso aqui para vocês, respondendo uma pergunta. O que é a igreja CCP? Porque se eu perguntasse, fizesse uma pesquisa, talvez, certamente, teria várias respostas. O que é a igreja CCP? Para alguns, a igreja CCP é um lugar físico, um grupo de pessoas onde encontramos conforto e apoio.
uma família para os que estão longe da família. Dá gosto de ver, as pessoas chegam do Brasil, né? E às vezes estão assim, sozinhos aqui ainda, poucos parentes, poucos amigos, e de repente encontram a igreja e ficam assim maravilhados, não é verdade? O pessoal ajuda, faz isso, consegue, arruma casa, arruma isso, trabalho e apoio. Isso é ótimo, isso é muito, muito, muito bom. Aliás, quando a CCP começou, uma dos alvos era que a igreja fosse uma família para os que estavam longe da família. Isso é bom, e nós não devemos e não podemos perder isso. Para outros, a CCP é um lugar de um grupo de pessoas que se reúne, que vem aqui com o objetivo de agradar a Deus. Como? Estando presente nos cultos, ajudando nos ministérios, investindo financeiramente e fazendo o que está ao seu alcance. E eles pensam assim, alguns pensam, que se eu fizer tudo isso, se eu cumprir essas tarefas, eu estou ganhando crédito com Deus e Deus vai se agradar de mim e Ele vai me abençoar nos meus investimentos, nos meus esforços. Isso acontece. Não posso parar de ir não, porque se eu parar de ir, vou perder o trabalho, vou ficar doente, ou isso vai acontecer. Ai. Nem a questão da família, que é um lugar, né, onde as pessoas podem chegar para conforto, nem essa ideia de tentar agradar a Deus, elas podem até ter um pontinho de verdade aqui ou ali, algumas mais, outras menos. O ponto é que elas são incompletas. Porque o que a igreja realmente é, a igreja é a família de Deus, o nosso Pai. E é através de Jesus Cristo que nós nos tornamos parte dessa família, seja ela CCP ou qualquer outra igreja evangélica. Então, é um grupo de pessoas que tem em comum, prestem atenção, é um grupo de pessoas que tem em comum o fato de que fazem parte da família de Deus e são filhos de Deus. Ajudou? Isso está na sua folha? Tá, então vamos ler todos juntos então? É um grupo de todos, outra vez, vamos lá. É um grupo de pessoas que tem em comum o fato de que fazem parte da família de Deus, são filhos de Deus. O que é a igreja? É isso? Não é prédio, não é aquilo. Todas as outras partes são importantes, mas caso tenha você local ou não, tenha muita gente ou não, a família de Deus através de Jesus Cristo, isso é que ela é. Está aí a definição para você, né? Agora eu gostaria de desembrulhar um pouquinho mais olhando isso aqui para você, né? Então, já que somos filhos, olha só o primeiro ponto. O ser filho de Deus é eu coloquei para você, direito concedido. Direito concedido. Vou dar um tempo para você escrever a palavra direito. É um direito concedido. Vale a pena repetir o verso 1, primeiro, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Preste atenção, aqui nas palavras-chave, né? Palavras-chave, né? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Muito forte essa colocação. Antes de nós prosseguimos, há um outro que eu não sei se está na sua folha, João 1, 11 e 12. João Evangelho, não 1 João, João Evangelho, 11 e 12. Está na folha? Ótimo. E diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Estão acompanhando, né? Mas a todos quantos o receberam, fez o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só a ênfase. O próprio João falou no Evangelho e agora ele falando aqui na sua carta à igreja também. Olha só, para mim, olhando para isso aqui, notaram? Muita ênfase. Foi concedido. É um passado, já está realizado. E nós podíamos até adicionar, é um presente contínuo. Isso é algo que já é fato. Não é que vai ser, se eu fizer assim, se eu me comportar, se eu fizer parte, não é isso não. Em Cristo Jesus você já recebeu o direito. Amém para isso? É algo já realizado. E por que isso? Pelos meus belos olhos verdes? Não! Pelo grande amor que Deus tem para comigo. Você está captando tudo isso? Fala assim para a pessoa ao seu lado: eu sou um filho de Deus. Eu ganhei esse direito. Jesus me deu esse direito. Você sentiu o peso desse negócio? Concorda comigo, jovem? Também, né?
Deus me deu esse direito. Então é um processo de adoção por amor. E essa realidade tem que nos mover profundamente. Deixa eu me ilustrar isso. No dia 31 de março, uma família do Ministério Inglês teve aqui um aniversário de uma criança. É raro me convidar para aniversário de criança. Eu não sei se é porque, né, da idade, alguma coisa, mas me convidaram para esse aniversário. Lá vim eu, né? Vim para o aniversário de criança. E como podia deixar de ser, só tinha menino, né? Pequeno, né? E corre para cá, corre para lá, aquela coisa toda que eu amo, aquela correria para lá, né? Mas que bom que haviam adultos, os pais estavam presentes. E entre os pais havia um que eu reconhecia, eu falava, eu conheço esse moço aí, ele não é da CCP, mas conheço, não, todos os americanos, né? E ele é um pastor da igreja em Short Hills, igreja irmã nosso presbitério. Ficamos conversando, e eu sei que ele, Lourinho da Silva e a sua esposa, Lourinha da Silva também, os dois, né? Bem branquinhos, aquele branquinho que chega dói, né? Você tem que botar os óculos escuros assim, né? Tudo bem. Daqui a pouco chega um menininho, lindo, pequenininho, devia ter 2 aninhos talvez, com uma madeira na mão, aquela blanket, como é que fala? Aquela trouxinha aqui no ombro, né? Security blanket, não sei como é que pode, aquele cobertorzinho aqui em cima, né? Chega todo direitinho e segurou na perna do moço. Assim, com o maior carinho, né? Olhou para mim e tal, eu fazia de conta, né? Porque eu olhei para ele, o menino pretinho, ele branquinho, eu falei, tá, eu falei, fiquei ali, né? Não falo nada, né? Aí eu olhei que o menininho, né, segurou, o senhor olhou para ele e falou, é o meu filho mais novo. Eu falei, uau. Aí também fiquei na minha, né? Ele explicou, ele já tem 3 crianças, né? Tudo, branquinho da Silva, assim, lourinhos da Silva, né? E aquele menininho pretinho. E ele explicou que eles foram a um país da África foram visitar um orfanato, e eles se apaixonaram por aquele menininho que não tinha pais. E contaram como foi, né? É um processo muito caro, muita coisa. Mas diz que o impacto foi tão grande, eles sentiram um amor tão grande para aquele bebê, ainda era pequenininho, que eles não puderam resistir e fizeram um investimento para adotar aquela criança. Você está notando como o amor de Deus é? Eu não pensei assim, não tem melhor ilustração, a não ser que o amor de Deus é muito mais. Porque nesse caso ele viu um bebê. Nosso Deus nos viu já grandes, cheio de, pior que adolescente ou aborrecente, né? Assim, daquele complicado, que já apontou, que deixou de aprontar e ainda assim nos amou. Se você puder entender a diferença, é que Deus nos amou muito mais do que... Amar um bebê já é algo extraordinário, de uma outra raça, de uma outra cultura. O que aquela criança contribuiu para essa decisão? Nada. O que nós contribuímos para essa decisão de Deus nos amar e nos fazer filhos de Deus? Nada. Você sentiu o amor de Deus? Vou fazer igual o pastor Nelly. Se você se esquecer de tudo, depois que for para casa, não se esqueça disso. O amor de Deus, quando vejam como é grande o amor de Deus, o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e Ele fala, e de fato somos. Às vezes as pessoas dizem que eu sou N número de coisas, mas eu sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus. Já ajudou, né? Mas ainda nós temos melhores notícias, mais boas notícias. Eu gosto de perguntar assim, qual é a boa notícia? Nos bom dias, boa tarde às vezes, né? Então, há mais boas notícias aqui, que é o próximo que está aqui, né? É que é uma promessa de transformação garantida. Transformação garantida. E para isso nós vamos ler o versículo número 2, porque no versículo que nós vimos até agora, falava que nós somos de fato, passado, presente, selado, resolvido, já somos, não vai ainda acontecer. Mas o versículo 2 acrescenta, amados, agora somos filhos de Deus. E aí ele passa do presente, do que já foi realizado, do passado, e ele pula para o futuro. Que futuro é esse? E ainda, digam ainda, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha só, gente, é uma promessa extraordinária. Ainda não,
Mas há algo melhor ainda que nos espera. Eu creio que na sua folha tem Romanos 8, 28 a 30. Coloquei, não? Tem, né? É grande, mas olha só, nós vamos ler a parte que está em negrito, né? Versículo 28, nós conhecemos muito esse verso, dizemos assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou propósito, algumas versões. Olha o 29, vamos ler juntos o 29? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu vou continuar. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Olha só, é isso aqui. E aos que predestinou também, esses chamou. Os que chamou, esses também justificou. E ao que justificou, esses também glorificou. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, através de Jesus, você é feito, você recebe o direito. Você recebeu a Jesus, você recebe o direito de ser filho de Deus, na família, realizado, completo. Mas além disso, ele disse, eu comecei um processo na sua vida de transformação. E o modelo é Jesus. E a cada dia eu vou trabalhando até que você seja como Jesus. Alguém já disse que Jesus é assim, o modelo, e aqui está o escultor. O escultor olha para Jesus, olha para nós e vai, ok, tira isso, põe aquilo, até que a gente seja igual a Jesus. E ele diz, a data da conclusão será quando ele vier. Você viu essa palavra poderosa? O apóstolo Paulo, um outro apóstolo, fala assim, e eu estou confiante que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Garantida essa transformação. Então a gente precisa colocar aqueles avisos, né? Tenha paciência comigo, a inconveniência é temporária. Eu estou melhorando, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, e ela já está garantida, eu já posso olhar para Jesus e ver como vai ser. Vamos ilustrar isso de novo? Vamos voltar ao menininho da África. Você gostou dele, né? Eu gostei muito dele. Porque eu fiquei pensando comigo. Aí viajei na maionese, como falam aí os brasileiros, né? Pensei, sonhei, fiquei tão comovido com aquele negócio. Pensei, esse menino agora, né? Já 2 aninhos, já falava um pouco. Que língua que ele falava? Africano ou inglês? Em inglês. Eu pensei comigo, esse menino estava lá no orfanato, talvez tivesse educação, e aprender na escola, ou não. Agora esse menino vai estar na escola. Ele não sabia do dia de amanhã. Se mais à frente alguém ia recebê-lo, agora ele tem um futuro garantido. Mas você pode esticar a ilustração, mas sabe o que eu percebi mais? Esse menino vai crescer com os hábitos, com os valores, com os costumes de quem? Dos seus pais. Quando você está em Jesus, parte da família de Deus, você começa a se parecer mais e mais com quem? O próprio Jesus. No falar, nas escolhas, no que faz, no que deixa de fazer, na sua maneira de ser, no que se ama e que você deixa de amar. Eu pensei, eu não vou ver o futuro desse menino. Eu não vou poder estar aqui talvez 10 anos, 20 anos para ver esse menino, um adolescente, um jovenzinho. Mas eu posso garantir uma coisa. Olha para o pai e eu sei como ele vai ser. Olha a boa notícia para nós. Seja onde você estiver, a igreja estiver, você está em Cristo Jesus, há um processo de transformação garantido na sua vida. Tá? Garantido. Você olhou que no início do verso de Romanos fala assim, pois sabemos que todas as coisas, isso quer dizer as coisas boas, as coisas ruins, decisões sábias, decisões não sábias, tudo que nos acontece, não há circunstância. Alguém falou que Deus não desperdiça dores, Ele usa alegrias, Ele usa realizações, mas Ele usa também situações difíceis para quê? Para nos moldar como Jesus. Como lidar com as situações, como lidar com as decisões, como lidar nos relacionamentos. Isso é bom demais. Você pode dizer amém para isso, gente? Tremendo. Vamos concluir. E o que eu faço nisso aí? Qual a minha contribuição? Eu sabia que tinha que pagar alguma coisa, né? De graça, nada, né? Não podia. Não é esse o caso. Lembra que Ele investiu todo esse tempo falando conosco. Agora, qual vai ser a nossa contribuição? E aí eu coloquei aí, número 3, nossa contribuição.
todo aquele, versículo 3, que neles tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tá? Vejam, eu sei de às vezes situações, nós fazemos o melhor pelos nossos filhos, e os nossos filhos às vezes um momento da vida, eu sei que nós temos visto por alguns anos, né, muitas transformações, certas idades, né? Às vezes, no caso nosso, temos 2 filhas, né? A gente fala entre nós, a filha não sabe o que é ser mãe até que elas sejam mãe elas mesmas, aí elas apreciam, né? Aí a ficha cai. Ô mãe, agora eu entendo, não é assim, verdade? E eu diria a mesma coisa para pai, né? Só quando você está na pele, isso acontece. Mas, gente, que gozo, que alegria dá ver isso, quando você começa a perceber que o seu filho, sua filha, começa a refletir do jeito que você é. A maneira que você é. Às vezes até os cacoetes eles pegam também, sem falar nada, o jeitinho da mão, de fazer, tudo sempre que eles começam a copiar. Mas ele fala aqui uma coisa para nós, isso é uma parte natural, mas há uma outra parte que é que o filho deve fazer, e que o apóstolo João está pedindo a eles para fazer. Gente, purifique-se a si mesmo. Faça escolhas que agradem ao seu pai e à sua mãe, no caso aqui Deus, né, ao seu pai. Como ele é justo, seja justo. Como ele é santo, seja santo. Como ele é puro, seja puro. Traga para o nível natural. Que filho ou filha gostaria de propositalmente desonrar os pais? Eu espero que nenhum. Não importa se o pai foi bom, ou bem, ou ruim, ou mãe, ou o que seja. Nosso desejo deve ser um de honrá-los. Mas mesmo que eles não mereçam, e aqui no caso de nosso Deus, nós vamos não para sermos, mas porque somos, vamos dizer, eu quero honrar ao meu Deus, eu quero honrar ao meu Pai. Diante de tão grande amor, como é que eu não vou andar direito? Como é que eu não vou andar corretamente as escolhas? Eu não estou fazendo isso para que Ele me aceite, mas porque eu já sou, por amor, porque Ele está operando na minha vida, então eu vou devolver, eu vou com boa vontade. Está ajudando isso, gente? Você pegou? Essa é a minha contribuição. Oh Pai, eu quero honrá-lo. Há muitas ilustrações na palavra de Deus, mas uma delas está lá em Gênesis. Se você tiver uma oportunidade de ler, você vai ouvir a partir do capítulo 37 até o 50, exceção, pula só o 38, 37 a 50, pula o 38, você vai ver a história de José do Egito. Há muitos filmes sobre ele, né? Mas uma das experiências da sua vida foi que ele estava na casa, já havia sido vendido pelos seus irmãos, traído e vendido como escravo, estava trabalhando na casa de um general do Egito, chamado Potifar, e as mulheres do Potifar se encantam dele, ele era um jovem muito atraente, e vão para a cama comigo, e ele não, e aí, qual era a razão que ele apresentou? Como é que eu poderia desonrar ao meu Deus? Ele fala também, como eu poderia desonrar o meu patrão, que me trata tão bem? Mas a chave é, como é que eu poderia desonrar o meu Deus? E um dia eles estavam sozinhos em casa, não tinha ninguém perto, ela tentou agarrá-lo, ele fugiu, ela segurou lá a túnica, ficou com a túnica na mão, e ele fugiu do jeito que estava. Você sabe o resto da história, que ela vai entregá-lo, né? E vai dizer que ele que fez. E aí a história continua. Lê o resto que você vai saber. Qual é o ponto? O que parou aquele jovem? Que podia dizer, ok, estou aqui, não fiz nada, não procurei, foi ela que me procurou, ninguém está vendo. Não. Como é que eu posso desonrar o meu pai? A minha contribuição. Olha a sua contribuição. Não para ser, mas porque eu sou. Como é que eu vou perdoar uns aos outros? Por causa assim que ele perdoa. Como é que eu vou relevar? Porque ele assim faz. Por que eu vou ser honesto? Porque ele assim faz. Por que eu vou dizer? Porque ele assim faz. Muda todo o cenário. Porque eu sou. Por que eu vou relevar? Olha só, na sua folha deve estar também Romanos 12, 2. Né? E versículo na versão diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Gente, quando você estiver tentando decidir como é que eu vou fazer isso, investir meu tempo, meus recursos, as escolhas e tal, não olha para o mundo, não olha como o mundo lá fora é. Olha para o Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus.
Outra vez a questão de aprender a Bíblia. Você precisa saber o que está na mente de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Para isso, você precisa saber manusear bem a sua palavra. Faça isso por você, mas principalmente pelo seu Pai que está nos céus. Tome posse disso. Tome posse disso. Não se amoldem, mas transformem-se. Por quê? Porque essa é a minha contribuição. Na sua folha também, versículo 4, 1 João. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ele está dizendo, vamos abrir o jogo aqui, né, gente? De fato, o pecado é a transgressão da lei. Lei de quem? Lei de Deus. Não a lei do país. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Jesus veio a esse mundo, para quê? Para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece em Jesus não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, não o conheceu. É um teste que a gente faz conosco. Que se Jesus está em mim, eu já não tenho mais prazer no pecado. Eu não permaneço mais nele. Eu escolho sair. E ele termina com o filhinhos outra vez. Vamos todos ler juntos? Está na sua folha? Eu acho que eu tenho aqui na tela também. Vamos juntos lá? Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Benção, né, filho? Coisa tremenda, né? Vamos fazer uma coisa diferente aqui, fazer um convite duplo ou triplo, não sei. A você que ainda não conheceu a Jesus, a você que ainda talvez, olha, eu tenho uma ideia, pastor, mas isso fica confuso, eu não entendi muito bem como é isso. Até o momento de Jesus se tornar o nosso Salvador, nós somos criaturas de Deus. No momento em que você recebe a Jesus, agora você é filho de Deus. Hoje, se você está em dúvida ainda, faça dessa manhã, desse restante de manhã, a sua oportunidade de ser feito um filho de Deus. Garantido, dado, um presente para você. Tá? O segundo é assim, você que já é filho, mas que tem andado, assim, sabe, eu não quero falar ruim, mas que tem deixado envergonhado o seu pai nos céus. Escolhas, decisões, uso dos recursos, uso do seu tempo, a maneira de falar, os valores para decidir, fica aí, sabe, o pai ama e o coração, oh meu Senhor. Que hoje seja uma manhã que você diga, Senhor, eu quero mudar isso, Pai. Você vai ver um pai sorridente, aberto, que filho, estou contigo, não abro, nós vamos juntos nisso aí. Faço isso. Vou ficar só no duplo, não vou para triplo não. Acho que já cobri todo mundo, né? Mas você diz, eu quero ser esse filho, essa filha, que o pai olha o meu filho amado. Você viu meu filho João lá, meu filho Maria, que bênção, né? Orgulhoso. Se Deus usasse o telefone, pegava, olha aqui a foto dele, olha só que bênção, aquele menino, olha aquela moça, aquele rapaz, aquele senhor. E fizesse essa decisão, Senhor, eu quero andar. Agradeço ao Senhor por ser. E eu quero agora fazer parte com o Senhor.